Então, chegando à parte final da nossa sessão de trauma dental, a gente vai falar sobre tratamento de dentes com risogênese incompleta. Então, qual é o objetivo desse nosso tratamento? A gente tem o objetivo principal, que é tentar fazer com que o paciente, geralmente criança, ele ganhe tecido dentinário para que o dente termine o seu processo de evolução, tá? O dente erupcionado, recém-erupcionado, tem aquele ápice extremamente aberto. Se o dente precisa de um tratamento endodôntico, esse ápice extremamente aberto dificulta muito o nosso trabalho. Aumenta o risco de extravasamento de solução irrigadora, riscos de acidente com hipoclorito. Então, isso tudo dificulta muito o nosso processo de obturação. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo possível com que esse dente ganhe mais dentina e também não corra o risco de ser muito frágil. O paciente morde alguma coisa um pouco mais dura com o dente anterior, geralmente o dente anterior, porque é um dente que sofre trauma, e ele pode acabar quebrando o dente porque o dente tem pouca espessura de dentina. Então, existem a apsigênese ou apicogênese, que ela é feita em pacientes jovens, obviamente, que ainda possuem a bainha de Hertwig viável dentro da polpa dentinária. Ou, quando existe total necrose desse dente, a opção é feita pela aspicificação, tá? Então, a apsigênese só é feita em dentes que ainda possuem vitalidade, não importa se nos 2/3 cervical e médio ou somente no terço apical, você faz a apsigênese em dentes que ainda possuem vitalidade e você faz a apicificação em dentes que já possuem necrose total do tecido pulpar. Ambas têm relação com o estágio, condições da polpa e tecidos perirradiculares e substância empregada também, que decidem o que você deve usar quando é uma apicificação ou uma apsigênese, tá? Então, o estágio de evolução do dente define qual é o tipo de tratamento que você deve fazer, se é apsigênese ou apicificação, as condições da polpa e dos tecidos perirradiculares também, e tudo isso faz com que você tome uma decisão de que substância empregar para fazer esses tratamentos. Então, 3 condições. A primeira delas é a vitalidade pulpar, tá? Eu já falei aqui, vou repetir, dentes vitais fazem apsigênese, dentes necrosados fazem apicificação. Então, na vitalidade pulpar do terço apical, não importa, tá? Se a gente tiver vitalidade apenas naquele tecido do terço apical, ainda será apicificação. Se for necrose pulpar, já é a apicificação. Bom, em casos de vitalidade pulpar, existem algumas modalidades de tratamento, tá? Uma delas é a pulpotomia. E aí, feita a pulpotomia, a remoção dessa polpa, geralmente a polpa cervical, Você remove essa polpa que está com algum processo inflamatório. É interessante a gente entender que a inflamação na polpa ela não se dá de uma maneira integral, não é de uma hora para outra que a polpa fica 100% inflamada. Essa inflamação ela acontece em camadas da polpa. O tecido pulpar ele é tão especificado que ele consegue isolar o processo inflamatório somente daquela polpa que está em contato com a bactéria ou então que está em contato com o meio oral, tá? Então, ela inflama aquele tecido, os tecidos que ficam às margens daquele tecido inflamado ainda têm a probabilidade de formar pontes de dentina, tá? De formar nova presença de tecido dentinário terciário. E aí, se nada for feito, aquela polpa inflamada necrosa e aí o processo inflamatório vai descendo cada vez mais. Então, a pulpotomia ela é feita justamente para remover essa polpa que está inflamada, tá?
e deixar somente polpa sadia no dente do paciente. Geralmente isso acontece quando existem pequenas exposições, a gente só remove de fato essa polpa que está ali no corno pulpar do paciente, remove com uma certa profundidade e faz uma preparação. A gente pode usar o próprio hidróxido de cálcio PA como solução para fazer com que exista uma inflamação ali naquele tecido e a necrose, e depois disso a própria polpa se encarrega de criar novos odontoblastos ou células parecidas com odontoblastos para criar pontes de dentina, tá? Ou você pode usar o próprio MTA com essa função. O MTA é extremamente interessante para fazer pulpotomias também, tá? Então você insere o MTA é extremamente biocompatível, insere o MTA em cima da polpa que você já excisou, da polpa que se mantém sadia, e aí mantém lá esse MTA ou o hidróxido de cálcio durante um tempo e faz observações clínicas e radiográficas desse dente. Observa se existe a formação de uma nova ponte de dentina. Se houver sucesso, ótimo, você não precisa fazer absolutamente nada. Em alguns casos, existe a aceleração do processo de calcificação, né? Então, o dente termina o seu estágio de desenvolvimento, a sua risogênese, mas ele pode continuar de maneira acelerada a calcificar esses canais. Então, alguns autores recomendam que depois que houver o fechamento do ápice, que a risogênese estiver completa, alguns autores recomendam abrir o dente e fazer a endodontia, porque num futuro, se o paciente precisar fazer a endo, essa calcificação pode acabar prejudicando a longevidade desse elemento dentário, tá? Mas, em princípio, se houver sucesso clínico e radiográfico, a gente não precisa fazer absolutamente nada, tá? A não ser continuar acompanhando esse paciente. Então, a gente não faz pulpectomia. Quando existe um insucesso, a gente não conseguiu criar uma nova ponte de dentina, a polpa continuou inflamada, aí sim a gente tem que lançar mão do tratamento endodôntico. E aí a gente parte para a segunda etapa, né, que é a vitalidade do tecido pulpar apenas no terço apical. Então, o paciente tem necrose no terço cervical e no terço médio, tá? O processo inflamatório já persiste por longos períodos, então o paciente começa a apresentar necrose nesses dois terços, mas ainda existe vitalidade possível no terço apical. Então, existem duas técnicas para a gente tratar dentes que apresentam vitalidade no terço apical. A técnica imediata consiste a técnica imediata e a técnica mediata. A técnica imediata consiste no preparo do dente, no acesso a esses canais ou a esse canal, isolamento absoluto, é importante que isso seja feito e mantido para evitar a entrada de micro-organismos nocivos, abertura coronária, neutralização desse tecido pulpar necrótico nos dois terços cervical e médio, com o hipoclorito de sódio, tá? Aí sim a gente vai fazer anestesia. Por que isso? Porque a gente tem que primeiro verificar a vitalidade desse tecido pulpar, tá? Então a única forma da gente conseguir fazer essa verificação é se o paciente não tiver com algum tipo de anestesia. Então é difícil a gente conseguir identificar se esse terço apical é de fato vital, né? Ainda mais se você trabalha sem algum tipo de magnificação, porque o tecido vital ele possui características de saúde, né? Um tecido vermelho não tão sangrante, então a gente precisa certificar dessa anestesia somente depois da neutralização e verificação da qualidade do tecido pulpar. E aí a gente vai fazer essa pulpectomia até o limite do tecido pulpar vivo, né, que apresenta uma característica, uma coloração rósea avermelhada. Bom,
E aí a gente faz o preparo químico-mecânico desses 2/3, tá? A intenção da gente fazer esse preparo com instrumentação e irrigação é gerar a regularização das paredes do canal, tá? E também a remoção de restos pulpares necróticos. E então a gente faz a inserção de um hidróxido de cálcio PA com um veículo inerte, um veículo sem atividade biológica no interior do canal. E a gente faz o selamento com guta, né, dessa região cervical do paciente, mais OZE, cimento de ionômero de vidro ou resina. 7 dias após, a gente tem que trocar essa pasta de hidróxido de cálcio. E a gente vai fazendo o controle clínico e radiográfico no primeiro mês, no terceiro mês, até o 6º mês. A gente tem que fazer trocas de hidróxido de cálcio constantes a cada 7 dias nesse paciente. É difícil, tá? Porque a gente tem que contar com a colaboração do responsável, de levar a criança lá toda semana. O paciente, se for muito criança, sofre muito, porque a cada vez ele precisa passar por esse procedimento que demora, é incômodo, então tem que ter uma colaboração muito boa, tanto do paciente quanto dos responsáveis. Mas o controle clínico e radiográfico é feito no primeiro mês, no terceiro e no 6º mês. E aí, caso não exista a complementação por tecido dentinário, caso não exista o fechamento do ápice depois desses 6 meses, é recomendado refazer todas essas trocas de hidróxido de cálcio. Havendo complementação da risogênese, essa risogênese acaba acontecendo um pouco mais rápido, né? Não é um fechamento completo, mas existe ali pelo menos a presença de um tecido duro na região apical. Havendo a complementação, a gente consegue com a obturação. É difícil a gente verificar a presença dessa barreira dentinária pelo raio-x. A gente pode usar de alguns instrumentos, né? Um instrumento mais fino, então uma lima, para de maneira tátil verificar se existe a presença dessa barreira de fato concluída ali na região apical. Então a gente faz o acesso, o preparo do dente, o acesso, faz essa desinfecção inicial com o hipoclorito de sódio, somente então anestesia o paciente e começa a instrumentar, fazendo o preparo químico-mecânico dos 2/3 do canal, tá? Para remover essas irregularidades das paredes. Então a gente complementa isso com instrumentos, geralmente instrumentos de tipo Redstone, que eles têm corte lateral bastante eficaz. Então a gente remove todo esse tecido pulpar necrótico desses 2/3, mantendo somente o tecido vital no terço apical. E então a gente coloca uma pasta de hidróxido de cálcio e mantém lá fazendo trocas a cada 7 dias e controle com 1 semana, melhor, 1 mês, 3 meses e 6 meses. Tá? É difícil pra caramba, né? Primeiro é difícil a gente conseguir identificar se realmente formou tecido barreira dentinária, né? Segundo que tem toda essa questão da colaboração do paciente, mas vale a pena. E aí, na vitalidade do terço apical, pela técnica imediata. Aqui a gente não se preocupa em fazer trocas de hidróxido de cálcio, a gente quer resolver o problema quando o problema surge. Então, tendo vitalidade no terço apical, a gente vai fazer a mesma sequência da técnica imediata, só que ao invés de colocar o hidróxido de cálcio, fazer trocas sucessivas, a gente vai fazer um tampão, vai criar uma barreira artificial para depois a gente fazer a obturação. Tá?
E esse tampão pode ser feito com essa pasta LC, que é o hidróxido de cálcio com o veículo oleoso, né, o azeite, o óleo de oliva purificado, ou então uma barreira com MTA. Tá? O MTA já foi provado, existem diversos relatos de caso demonstrando que o MTA é excelente para esse tipo de técnica, porque ele mantém a vitalidade do tecido pulpar da região do terço apical e é extremamente biocompatível. Tá? É indicado em casos onde as paredes são paralelas e ligeiramente convergentes. Tá lá. Então, você tem um dente com paredes muito paralelas, só que ligeiramente convergentes, e lá na região apical é feita um tampão com o MTA. Esse MTA nada mais é do que uma barreira física, como se você tivesse esperado os 6 meses fazendo trocas sucessivas de hidróxido de cálcio, e aí você faz essa barreira física com MTA e depois dá sequência para a obturação. Existe um trabalho publicado há pouco tempo pelo Andreasen, que inclusive fala que o hidróxido de cálcio, ele, ao longo do tempo, nessas trocas sucessivas, ele pode começar a fragilizar a estrutura dentária. Então, não sei se seria a melhor opção a gente fazer trocas sucessivas. Dentes com trocas sucessivas de hidróxido de cálcio apresentaram dentinas mais friáveis, mais suscetíveis à fratura. Trabalho publicado pelo Andreasen. Essa técnica imediata, você fica trocando durante 6 meses, toda semana você faz. Tem que contar com a colaboração, bastante com a colaboração do paciente. Tá? E aí, para o tampão apical, a gente tem a opção de usar também o hidróxido de cálcio, o MTA e o MTA. Tá? O hidróxido de cálcio é a pasta LC e o MTA é um material extremamente bom, mas extremamente caro também. Mas pelo menos a gente saiu das mãos da Dentsply, né? Porque era muito mais caro. ProRoot era extremamente caro, né? O MTA, o primeiro MTA fabricado era extremamente caro. Tá, continua caro, mas agora é nacional, né? A Angelus fabrica o MTA. Quais são as vantagens do tampão apical? Ela não retarda a restauração. Então, você pode, no mesmo ato, depois que você fizer a barreira, obturar e já tratar de restaurar esse dente. Tá? Isso é extremamente importante porque diminui as chances de contaminação por queda de provisório, por queda de restaurações provisórias, diminui a chance de fraturas da raiz. Além de fraturar porque o paciente come um alimento de maneira inadequada e o dente continua aberto, né? Você está com uma restauração provisória, o dente continua aberto. Você também tira essa questão da fragilização do hidróxido de cálcio que o Andreasen relatou recentemente. E o mais importante, paciente, principalmente paciente muito novo, né? Criança é um grande problema. Então, chega lá a criança com o dente meio estranho, os coleguinhas vão começar a brincar, então ele restabelece a função mastigatória, que é primordial para o paciente conseguir morder um alimento com segurança, sem riscos de fratura, e a estética também. Então, o MTA versus o hidróxido de cálcio, se a gente fizer essa comparação, o MTA ele não muda as propriedades mecânicas da dentina, tá? Ele não fragiliza a dentina, tem excelente biocompatibilidade também. E além disso, estimula a reparação dos tecidos da região apical desse dente. Tá? Então MTA, se você tiver a opção de usar o MTA, dê preferência para usar o MTA como barreira física em casos de vitalidade apical, em caso de vitalidade no terço apical. Bom, e aí a gente tem o outro quadro de tratamentos de dente com risogênese incompleta. Tá? É o dente que já não tem mais nenhum tecido viável, nenhum tecido vital no interior do canal.
e aí a gente vai fazer a apsificação, não mais a apsigênese. A técnica consiste em remover todo o tecido necrótico do interior do canal com solução irrigadora, tá? Hidróxido de cálcio, ou melhor, hipoclorito de sódio, instrumentação, preparo químico-mecânico convencional, né? Se o dente estiver com o ápice muito aberto, tomar cuidado para não correr o risco de fazer injeção de hipoclorito para fora do ápice. Indica-se a colocação de hidróxido de cálcio mais paramono, pode até colocar o iodoformio também, e glicerina, e trocas a cada 7 dias. E aí o veículo pode sofrer interferência de acordo com o tamanho dessa abertura foraminal. Se você tiver um dente com uma abertura foraminal muito grande, é provável que essas opções aqui sejam lavadas pelo fluido advindo do ligamento periodontal. Então você pode lançar a mão de uma solução, de um veículo que não é hidrossolúvel, tá? Um veículo que tenha em sua formulação um veículo oleoso, tá? No caso, a pasta LC é uma boa opção. Então, você vai fazer o controle clínico radiográfico 30 dias, tá? Depois de 30 dias, melhor dizendo, seguido por controles trimestrais a cada 18 meses para verificar, até completar 18 meses, perdão. Controles trimestrais até completar 18 meses, para verificar se o dente está de fato fechando um pouco mais ou criando um pouco mais de estrutura dentinária. Persistindo a tumefação ou algum sintoma do paciente, o preparo químico-mecânico deve ser repetido, assim como o medicamento inserido no interior do canal. Obtida a apsificação, a gente remove o medicamento e obtura o canal de uma maneira integral, né? Porque já vai existir algum tipo de barreira criada pelo próprio organismo, ou se a barreira não for tão legal, não for muito resistente, você pode ainda fazer um tampão com MTA e depois obturar. Bom, era isso sobre a endodontia 4. Vocês têm dúvidas? Então existem duas formas, né, de tratamento de risogênese incompleta. A apsigênese, que são dentes com vitalidade pulpar, tá? Essa vitalidade pulpar ela pode acometer a polpa integralmente ou apenas o terço apical, tá? E aí você faz as manobras para que esse tecido pulpar seja o responsável pelo fechamento, tá? E tem a apsificação. Na verdade, não é o tecido pulpar que faz esse fechamento. É a relação do organismo com o medicamento colocado no interior do canal que faz com que exista uma barreira biológica preenchendo a região apical e permitindo que você faça a obturação depois. Alguma pergunta? O tecido ósseo que é formado na apsificação e a cogênese é diferente com relação à obturação? Isso aí eu não saberia te dizer, mas provavelmente tá? Exato. Provavelmente provavelmente sim, tá? Porque justamente por isso que você acabou de falar. É provável que o tecido pulpar tenha a capacidade de gerar células diferenciadas em odontoblastos, células parecidas com odontoblastos, que consigam criar um tecido mineralizado similar à dentina. Como a gente já não tem mais polpa num dente com necrose, a gente conta com as células presentes no ligamento periodontal. Tá? Existem no ligamento periodontal células indiferenciadas, células mesenquimais indiferenciadas. Essas células mesenquimais indiferenciadas podem se diferenciar em células produtoras
de dentina, odontoblastos, cementoblastos. A gente não sabe exatamente que tipo de tecido se forma numa apsificação. Tá? Pode ser cemento. Existe a formação de cemento em dentes, por exemplo, que sofrem intervenção endodôntica, lesões muito grandes, processos de reabsorção. Quando você insere um medicamento de hidróxido de cálcio dentro do canal, esse processo de reabsorção é parado e o organismo se encarrega de recompor essa dentina que está reabsorvida. Então, as células do próprio ligamento periodontal, as células mesenquimais indiferenciadas, elas se diferenciam em cementoblastos, por exemplo, e criam o cemento para recobrir a dentina nessa região apical. É provável que essas mesmas células sejam as responsáveis por causar ou por gerar essa barreira física em processos de apsificação. Tá? O organismo e o tecido pulpar são assim, extremamente maravilhosos. Se a gente estuda a origem, a biologia pulpar, a gente fica extremamente impressionado. Não só pulpar, né, como de todos os tecidos ao redor da raiz também. Existem células, inúmeras células que têm ligação direta com odontoblastos, que se comunicam com odontoblastos e odontoclastos. É extremamente sensacional isso. Como as coisas são feitas para que a gente não tenha problemas, né? É impressionante. Tem uma outra coisa que eu acabei não falando e não colocando aí nos slides, que existe também, atualmente, mais recentemente, existe uma coisa feita em dentes com risogênese incompleta, mas que não existem protocolos estabelecidos, né? As pessoas fazem, tipo, eu vou fazer um negócio aqui, uma misturinha aqui e colocar dentro do dente. Não sabe-se exatamente o que acontece, né? Vocês já devem ter ouvido falar em revascularização, né? A revascularização consiste em fazer exatamente isso que a gente faz na apsigênese ou na apsificação, e ao invés de colocar um MTA, fazer um tampão apical ou então hidróxido de cálcio, faz-se a inserção de uma pasta poliantibiótica ou triantibiótica. Usam antibióticos para inserir dentro do canal e, teoricamente, o que falam é que o antibiótico tem a chance de diminuir a carga bacteriana no interior do canal. Isso é muito questionável, tá? Que o antibiótico ele não tem ação tópica, né? Nesse caso ele não tem ação tópica, a ação do antibiótico ela é sistêmica, né? Então isso é muito questionável. Então a gente não sabe se o antibiótico é o responsável por isso ou se o hipoclorito de sódio que entrou antes da inserção do antibiótico foi o responsável por diminuir essa carga bacteriana. E o que acontece é que existe também a formação de tecido mineralizado. Não se sabe se é osso, não se sabe se é dentina, mas em alguns casos forma estruturas bastante interessantes. Ainda muita coisa precisa ser estudada sobre isso, mas existe uma nova modalidade que ainda está em muito estudo, que é a chamada revascularização. Algumas pessoas dizem que chamam de revascularização porque eles dizem que forma tecido pulpar no interior do canal de novo. E, particularmente, eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Você tem que ter um caso muito específico para isso geralmente acontecer, para isso de fato acontecer. Mas vamos ver o que diz o futuro para a gente, né? Então tem uma série de outros estudos aí com células tronco para criar tecido pulpar e tecido dentinário, enfim, tem muita coisa nova que pode surgir por aí que pode ajudar a gente a solucionar esses casos. Então vamos lá. Na página 11 a gente tem mais algumas questões aí que podem dar uma ideia para a gente como é que isso geralmente é pedido nas provas. Nos casos de risogênese incompleta, de dentes com necrose pulpar e infectados, com ou sem reação perirradicular, a reparação e a complementação da raiz estão na dependência do combate à infecção. Qual o tratamento proposto para este tipo de caso? E aí, o que vocês acham?
Tem alguma coisa errada nesse gabarito. É. Então, eu acho que essa questão até poderia ser anulada, né? Porque existe a possibilidade da revascularização, mas também existe a possibilidade da apixificação, né? Então, essas duas probabilidades talvez sejam adequadas, tá? O hidróxido de cálcio... O que anula uma anula a outra? Tipo assim, em que momento, em que situação posso optar pela revascularização? Não existe uma opção de revascularização. Como tudo ainda é muito incipiente ainda, né? Tem gente que, eu vou tentar fazer uma revascularização aqui. É um quadro muito similar da apixificação, mas eu vou tentar fazer uma revascularização aqui. Entendeu? Ainda está no campo da tentativa. Não existe um protocolo assim, não, nesses casos aqui eu faço apixificação, nesses outros casos aqui eu faço revascularização. Ainda está tudo no campo experimental mesmo. O hidróxido de cálcio e o agregado de trióxido mineral, o MTA, né, têm sido propostos no tratamento de dentes com risogênese incompleta. Qual a vantagem que o MTA apresenta sobre o hidróxido de cálcio? Estimula mais a formação de tecido mineralizado? É pouco solúvel e não diminui, ou melhor, não dilui na presença de líquidos teciduais? Apresenta atividade antimicrobiana superior ao hidróxido de cálcio? É menos tóxico, preservando a vitalidade das células de tecido pulpar? O que vocês acham? Bom, primeiro de tudo, o MTA, como eu falei pouco a respeito dele, o MTA é um material, eu já falei que ele é excelente, eu vou repetir, ele é excelente. Eu não sei exatamente se eu vou falar mais para frente dele com vocês, é provável que sim. Acho que na próxima aula eu devo falar do MTA. Mas o MTA, ele é insolúvel, tá? Ele tem baixa solubilidade, o que não acontece com o hidróxido de cálcio. Então, eu vou falar do MTA mais para frente. Tá aqui. Vou falar do MTA mais para frente. Mas ele é insolúvel, tá? O hidróxido de cálcio é totalmente solúvel, então ele pode ser lavado muito facilmente, o que não acontece com o MTA, tá? E ele não dilui na presença dos tecidos perirradiculares, justamente porque ele tem baixa solubilidade. Então, a resposta nesse caso aqui é a resposta letra B. É pouco solúvel e não dilui, eu gostei de falar diminui, não dilui na presença de tecidos, de líquidos teciduais, tá? Ele é excelente, um material que veda a perfuração de uma qualidade muito boa também. O MTA é um material empregado no tratamento de dentes com risogênese incompleta. Uma vantagem deste material sobre as pastas à base de hidróxido de cálcio é: e aí? Atividade antibacteriana? Tem tanto a ver com você? Ele é baixo, tem baixa solubilidade, só que também tem isso de tecido mineralizado. Mas o hidróxido de cálcio também tem essa probabilidade, né? O gabarito está falando aqui que é letra A,
Não, eu acho que é a B, tá? Tem que fazer uma verificação disso depois. Acerca do diagnóstico e tratamento endodôntico de dentes com risogênese incompleta e vitalidade pulpar, é incorreto afirmar que, após um traumatismo dental, pode haver revascularização do feixe vasculo-nervoso. Pode, né? Dentes com risogênese incompleta é justamente o momento que a gente tem que aproveitar para tentar fazer com que o dente não precise ser tratado endodonticamente. Os testes de sensibilidade térmicos e elétricos podem obter respostas imprecisas devido à polpa ser pouco inervada. Verdade, tá? A polpa não é pouco inervada. As células nervosas da polpa ainda estão em desenvolvimento. Então, a gente tem poucas células nervosas mielinizadas. Essa mielinização só acontece depois de terminada o desenvolvimento radicular do dente, o desenvolvimento final do dente. Então, as células são pouco diferenciadas. Então, a resposta acaba sendo menor aos testes térmicos, porque as células nervosas são menos diferenciadas. Então, no caso, a resposta é a letra B. Analise as afirmações abaixo, marque V para verdadeiro e falso e F para falso, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A apsigênese é um processo induzido de fechamento apical do ápice radicular pela formação de tecido mineralizado, determinando ou não o aumento do comprimento radicular. E aí? O que vocês acham? Verdadeiro. A apsificação é um processo fisiológico de fechamento A apsificação é um processo fisiológico de fechamento normal do ápice radicular, permitindo o término do desenvolvimento da dentina. Pois é. Peraí. Não, é formação de canal sementário, tá certo. Tá certo, a apsigênese é tecido mineralizado, tá? Quando você faz a apsificação, você forma canal sementário. São as células do ligamento periodontal que se diferenciam e geram um tecido mineralizado, mas não é mais tecido similar à dentina, tá? Porque são células do ligamento periodontal que fazem essa barreira fisiológica. Então, a apsigênese é um processo induzido, de fato, tá? E a apsificação é um processo fisiológico também induzido pela presença de medicamentos, mas as células que fazem a indução desse fechamento são células do ligamento periodontal, tá? Mas aqui ele fala como se fosse fechamento normal. Mas ele fala da formação do canal sementário, tá? Lá no finalzinho, a grande questão dessa afirmativa aqui é o canal sementário, tá? É cemento que é criado. A apsigênese é observada nos casos de pulpotomia, enquanto a apsificação é observada nos casos de tratamento endodôntico radical. E aí? Certinho, né? Quando a polpa perde a vitalidade, o selamento biológico do ápice será feito através de um tecido mineralizado semelhante ao cemento. Essa questão está muito confusa. A gente tem que rever essa questão aqui. Eu vou rever essa questão e a gente conversa sobre ela depois. Que uma contrapõe a outra. E não existe resposta alternativa para esse VF aqui. A gente confere isso novamente. A funcionalidade que vai formar
barreira vai ser o tecido cementário. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Verdade. É isso mesmo, perdão. É isso mesmo. Mas seria verdadeiro. Mas aí não tá batendo. Pois é, mas seria verdadeiro. Ela é verdadeira. Pois é. A gente tem que conferir esse gabarito aí. Mas eu acho que aí ele quis dizer que quando é feita a abscigênese e não a abscicação, o tecido, o fechamento apical, ao invés de tecido mineralizado. É. E a polpa perde a vitalidade. Quando é canal cementário também é tecido mineralizado. É um tecido cementário, é um tecido mineralizado, né? Mas não é tecido de dente, né? Assim, não é dentina, algo parecido, né? Seria verdadeiro, né? Mas não tem opção para ela aqui. A gente precisa rever isso aí também. Dúvidas? Qual o seu nome, você que chegou agora há pouco? Loana. Loana. Tá. Loana, tudo bem então? A gente falou antes sobre medicação intracanal, tá? E sobre urgências e emergências. Você chegou aqui no finalzinho da emergência e urgência, não foi? Tá. Depois você dá uma revisada aí no texto da apostilinha. Tá bem? Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora então? 30 minutinhos. Qualquer coisa vocês me perguntem, por favor, tá?